Fundos imobiliários que pagam até 15% de dividendo. Nesta aula, eu selecionei 4 fundos imobiliários do nosso guia de recomendação para você estudar fundos imobiliários que estão com preço sobre valor patrimonial descontados. Então, você vai ter aí a oportunidade de comprar fundos imobiliários baratos e colocar dinheiro no seu bolso todos os meses. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas ou já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, dá força pro prof, se inscreva aí, porque dessa maneira, ao se inscrever e ativar as notificações, eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Bora lá? Seguinte, 4 fundos imobiliários para você investir que estão descontados e dividend yield pode chegar até 15% exatamente. Na verdade, esse foi o dividendo dos últimos 12 meses. Mas antes de trazer os fundos imobiliários para você, eu quero te explicar rapidamente. Prof, investir em fundos imobiliários, o que é? Como funciona? Então, de uma maneira simples, eu resolvi desenhar aqui para você. Então, imagine aí que você está com um dinheiro no bolso, não importa a quantidade, a partir de R$10 você já começa a poder comprar fundos imobiliários, então você vai ser cotista de prédios, shoppings e etc. Então imagina que você esteja passando aí São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e olha aquele prédio e fala assim, caramba, tá, eu gostaria de comprar um pedacinho daquele prédio, tá, eu gostaria de comprar um tijolinho, uma sala daquele prédio e eu não tenho dinheiro para comprar tudo de uma única vez. Então você pode comprar uma cota daquele fundo imobiliário. Então aquele fundo imobiliário, ele tem vários tipos, pode ser de tijolo ou de papel, híbrido, tá, de desenvolvimento, mas imagine aqui que você está passando na frente de um prédio e provavelmente naquele prédio tem alguma empresa que está naquela sala ou naquele andar. Aquela empresa, ela aluga aquele andar ou o prédio inteiro ou algumas salas e aquela empresa ela vai pagar um aluguel para aquelas pessoas que são os donos do prédio. E você, como comprou uma pequena fração, pegou o seu dinheiro e investiu aqui, você é um cotista deste fundo imobiliário. Então, quando pagar o aluguel, vão retirar ali os custos, né? Claro, para toda a gestão, tem um gestor por trás, tem taxa para que haja esta manutenção. E aí, 95% do lucro, tá? Então, 95% do lucro com o aluguel vai ser distribuído para os cotistas. Então, você recebe algo chamado de dividendo, que é isento de imposto de renda e cai no seu bolso todos os meses. Então imagine aí, você fazendo um investimento a partir de R$10, alguns FIIs custam 50, outros R$100, 130, 140 e todos os meses um percentual deste aluguel vai cair no seu bolso. É algo interessante para você? E agora, quero trazer para você esses 4 fundos imobiliários. Tá? Nós vamos analisar o tipo, o dividend yield e o preço sobre valor patrimonial. Existem outras variáveis que você deve analisar na hora de escolher o seu fundo imobiliário, principalmente na construção de uma carteira onde você vai ter ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Os fundos imobiliários caem exatamente nesta classe de renda variável. Então, o primeiro fundo imobiliário, ele é um fundo de papel. Tá? Então, o que é um fundo de papel, prof? Então, vamos trazer aqui para a gente entender. Então, aquela empresa, tá, que alugou esta sala, ela vai pagar o aluguel. Então, ela tem um compromisso, um contrato de médio prazo, de longo prazo, até 5 anos, mais do que 5, tá? Tem os contratos típicos e atípicos, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas existe uma outra empresa que vai falar assim, caramba, eu vou pegar estes aluguéis que estão no futuro, tá? Existe toda uma estrutura de documentação, de securitização para isso, e vou oferecer
para aquela empresa gestora antecipar os aluguéis que estão no futuro e, em contrapartida, eu vou ganhar uma taxa de desconto. Então, um fundo de papel é um fundo, uma empresa que vai como se ela comprasse os aluguéis do futuro, trazendo para o valor presente, dando para o dono deste prédio, e você, ao invés de investir neste prédio, você vai investir na empresa que compra, entre aspas, os aluguéis. Então, este é o famoso fundo de papel. Investe em CRIs, CRAs, prioritariamente, tá? Mas vai poder ter aí letras hipotecárias e outros títulos de renda fixa, tá? Então aqui um fundo de papel tem esta característica, tá? Tem um impacto direto aí pelo CDI, pela taxa Selic, pelo indexador, então tem que olhar nos contratos para ver qual que é o principal indexador de cada FII, para você entender quando é que o dividendo ele vai cair ou ele vai subir, combinado? Então, vamos lá, fundo de papel. O dividendo deste fundo, o dividend yield, é um percentual comparado com o que a empresa entregou nos últimos 12 meses. Então aqui, abre aspas, é a rentabilidade do passado. Rentabilidade do passado não garante rentabilidade para o futuro. Então isso que tem que ficar bem claro para você. Nos últimos 12 meses, esse FII pagou 14,13% de dividend yield. Ou seja, se você tivesse investido R$100, 12 meses depois, R$ 14,13 teria caído no seu bolso, acumulado neste período de 12 meses, livre de imposto de renda. Legal? Bom, agora vamos entender o preço sobre o valor patrimonial. E para entender, eu vou trazer aqui a minha famosa moedinha de R$1. Por quanto você teria coragem de comprar esta moeda de R$1? Tá? Então, imagine que cada pedacinho deste prédio, tá, que você se tornou sócio, tá do lado de cá, tá? Então cada pedacinho, tá, deste prédio tivesse um valor de R$1. Então cada tijolinho aqui vale R$1, tá? A pergunta que eu faço para você é: quanto você teria coragem de pagar por esta moeda de R$1? Tá? Então talvez você fale assim: ah, prof, eu vou pagar R$1 por ela. Legal, isso é o que nós chamamos de preço justo. Ah, prof, eu quero comprar essa moeda com desconto. Ah, eu pagaria 90 centavos. Então, beleza. Prof, eu pagaria até 1,10. Então, eu estou pagando um pouco mais caro por esta moeda, uma moeda bonitona, clássica, etc., para colecionador, talvez até faria sentido. Mas, normalmente, uma moeda de R$1, você vai pagar R$1 por ela, concorda? Se você pagar menos do que R$1, significa que você está comprando ela com desconto. Se você pagar mais do que R$1, você está pagando esta moeda com um preço mais caro, combinado? Então, beleza. Entendido isso, vamos ver o que significa o preço sobre valor patrimonial. Deste FII é de 0,98. Prof, o que significa isso? Muito simples, tá? Lembra da moeda de R$1? Então, eu estou comprando R$1 de patrimônio deste FII por apenas 98 centavos. Caro ou barato? Bom, e você já vai ter essa conclusão. Tá barato, tá descontado 2%, tá? E este FII, talvez você tenha na sua carteira, é o MCCI, o Mauá 11. Então, você investindo neste fundo, estes são os dados dele do passado, você tem aí a condição de analisar para o futuro, legal? Então, vamos lá. Próximo FII, ele é um FII de tijolo. Então, vamos lá, é um FII que tem lá um prédio, ou parte dele, pode ser híbrido, né? Uma parte dele, uma maior parte, está ali focado em investimentos atrelados, né, de tijolos, ou seja, você consegue ver aquele prédio. O dividend yield dele foi de 8,67% nos últimos 12 meses, não anos. E o preço sobre o valor patrimonial dele foi de 0,61. Então aqui, olha, descontado, é um fundo de tijolo. Neste momento, tá, da economia, os fundos de tijolos estão mais baratos exatamente por causa do risco, tá? Então aqui, descontado em 0,61, na verdade o desconto aqui dá de 39%, tá? Tirando uma moedinha de R$1, vendendo ela por 61 centavos. Estamos falando aqui do fundo JSRE 11, que é um fundo que está no nosso guia de recomendação, na nossa carteira recomendada de fundos imobiliários para os nossos alunos, tá bom? Vamos lá para o próximo. O próximo também é um fundo de tijolo, um fundo híbrido, tá? Mas eu vou trazer aqui de tijolo, tem uma boa parte dele de tijolo.
essa é uma das classificações que tirei lá para você dentro do Fundamentei, tá? E o dividend yield dele de 7,56. Então, nos últimos 12 meses, e neste momento, o dividend yield dele, tá? O preço sobre valor patrimonial, 0,87. Dividend yield está aqui, e aqui o preço sobre valor patrimonial descontado de 13%. Então, estou falando aqui de um fundo que, inclusive, está na minha carteira, o KNRI, o KNRI 11. Então, é um fundo aí híbrido, um fundo que tem uma característica majoritária aí também de tijolos, investe em vários tipos de imóveis, legal? Então você tem aqui um desconto, tá, para principalmente os fundos que tem uma característica de tijolo, setor de tijolo aqui, tem um preço sobre valor patrimonial mais baixo, exatamente por causa do momento. E chegamos no último FII, um FII de papel. Então vamos pegar aqui, olha, um FII de papel, que traz um dividend yield de 15% nos últimos 12 meses, e que está aí descontado de 12%, então aqui está com 0,88, e lembrando que é um fundo imobiliário que rendeu no passado, todos estes fundos renderam isso aqui, mas o que pode mudar para o futuro? Prof, como que eu resolvo tudo isso? Você precisa ter uma carteira de fundos imobiliários. Esta carteira precisa aí ter, no mínimo, 5 setores. Eu estou trazendo aqui 2 para você, um setor de papel e de tijolo, tá? Nesse setor de tijolo, você vai ter galpões, tá? Você vai ter os subsetores, vai ter shoppings, tá? Vai ter lajes corporativas. Então, divida, tá, esses setores, esses subsetores, para você ter uma carteira diversificada, legal? E estamos falando aqui do DEVA 11, então um outro FII aí de papel que está trazendo um dividend yield de 15%. Então, para que você invista nesses fundos imobiliários é muito importante, preste atenção, tá? Que você estude mais cada um deles de acordo com a sua estratégia pessoal de investimentos. Não vá seguir apenas uma dica e comprar um único fundo, você pode se dar mal no futuro. Então, crie uma carteira de investimento, fazendo uma diversificação, pelo menos entre 5 setores distintos, tá? Você pode ter fundo de papel, tá? Fundo de shopping, galpões, logística e etc, para você ter uma diversificação. Então, agora está na hora de você estudar. Me conta aqui, você tem algum destes fundos imobiliários? Coloca aqui nos comentários e se você tiver dúvida também, eu quero te ajudar, legal? Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!